Depois de um roubo, o que acontece com o objeto que foi levado? Você deve estar pensando que a resposta para essa pergunta é óbvia. Os assaltantes vendem o celular ou a bicicleta que foi furtada ou, no máximo, vendem as peças separadamente. Mas e se esse item roubado for um exemplar de um acervo de museu? Na manhã do último domingo, a população francesa acordou com uma parte da história do país roubada por 4 criminosos que, em 8 minutos, levaram joias do Museu do Louvre, que, segundo o governo do país, tem valor inestimável. Esse caso chocou o mundo inteiro. Todos os noticiários falaram da história, as investigações movimentaram vários profissionais e as fotos dos objetos roubados estamparam páginas de jornais, televisões e sites. Será que, com todo mundo sabendo como são essas joias, algum super rico ou colecionador vai se interessar? A resposta é sim. Assim como existe mercado clandestino para dispositivos eletrônicos, bebidas e armas, também existe para arte. A influencer especialista em artes visuais Lilian Farish falou ao Metrópole sobre essa máfia. Só que a diferença é que o mercado das drogas, muitas vezes, ele está relacionado a pessoas de baixa renda. Então, ele tem muito mais evidências e muito mais fiscalização em cima do que o mercado ilegal de artes, que muitas vezes beneficia só as pessoas muito ricas, né? Então, o que se sabe é que em casos anteriores, como teve o caso do... tem um ladrão nos Estados Unidos muito famoso por roubar obras de arte, que é o Miles, e ele já roubou um Rembrandt anteriormente e usou isso numa negociação com a polícia para sua soltura. Então, o que a gente entende é que as obras de arte, por elas acumularem tanto valor, que muitas vezes chega a ser inestimável, elas acabam se tornando uma moeda de troca nesses casos em que os próprios ladrões não têm mais como negociar com dinheiro com a polícia. Mas o buraco é ainda mais fundo. Quando uma obra é roubada, o objetivo nem sempre é revender. Existe uma engenharia por trás de como essas peças mudam de identidade para voltar ao mercado. E é aí que entra o processo de lavagem de arte. Existe também as obras de arte que são compradas por valores absurdos para lavagem de dinheiro, né? Existem paraísos fiscais onde essas pessoas guardam obras de artes muito caras e muito valiosas, porque para eles é muito mais fácil proteger uma tela que vale muito dinheiro do que, às vezes, tomar conta de um patrimônio de diversas casas ou de muito dinheiro em conta, que isso pode ser roubado de uma maneira muito mais simples do que você proteger um item só. Então, assim, existe esse mercado de usar as obras de arte para lavagem de dinheiro, principalmente com arte contemporânea, onde, né, às vezes uma escultura invisível é vendida por milhares e milhares de dólares. E assim como é mais simples vender as peças de um celular roubado, pedras preciosas soltas, barras de ouro e pequenas peças de metal são mais simples de circular. Em uma entrevista à Rádio França Internacional, a especialista em joias Magali Teisserre explicou o motivo. Un diamant de taille ancienne peut se retailler dans une autre forme et être revendu. Malheureusement, s'ils sont retaillés, on ne peut pas déterminer la provenance puisque ce ne sont plus des pierres avec une taille, des facettes, des inclusions reconnaissables. Apagar pistas gera uma desconfiança de lugares que exigem a procedência da origem do material e também destrói o valor histórico e diminui o valor comercial para colecionadores que pagariam mais por um exemplar intacto. Eu acho muito mais provável que essa obra ela tenha sido roubada com o intuito de servir para esses outros meios no mercado ilegal do que para ela ser derretida e ser repassada, porque seria a princípio mais simples que eles roubassem uma joalheria ou então alguma outra forma que trouxesse menos visibilidade para o crime. Tudo isso indica que o roubo no Louvre foi cuidadosamente planejado. E o plano começou cedo naquela manhã em Paris. Aproximadamente às 9h30 da manhã, a 180 metros da pirâmide do museu, enquanto turistas aguardavam para entrar, os homens pararam um caminhão com uma escada mecânica na calçada em frente ao Rio Sena e entraram na Galeria de Apolo, que guarda joias da coroa francesa há mais de um século, além de pinturas do século XIX. As janelas, que não são blindadas, foram cortadas com esmerilhadeiras e esse foi o mesmo objeto usado como arma para ameaçar os guardas que estavam desarmados. As cabines de metal que guardavam as joias também foram violadas com a mesma ferramenta em apenas 4 minutos.
Os assaltantes levaram 2 broches, um deles da imperatriz Eugênia de Montijo, esposa de Napoleão. Dela também levaram uma coroa. Além disso, roubaram outra coroa da rainha Maria Amélia e da rainha Hortência, que fazia parte de um conjunto de joias. Um par de brincos e um colar do mesmo conjunto também foi levado. E um outro conjunto de brincos e colar da imperatriz Maria Luísa, segunda esposa de Napoleão, também se foi. Também tentaram levar uma 9ª peça, uma outra coroa da imperatriz Eugênia, que caiu durante a fuga e ficou para trás. Os investigadores acreditam que a fuga aconteceu pela rodovia A6, a principal via de saída da cidade, mas ainda não se sabe o destino final dos criminosos. Com 8 joias roubadas em 8 minutos, dá para notar que a segurança do museu não era das melhores e que o lugar não aprendeu com os assaltos anteriores. Em um dos episódios, inclusive, os ladrões levaram a Mona Lisa. A diretora do museu, Lawrence Descartes, admitiu as falhas e disse que as câmeras de lá nem mesmo cobriam as janelas usadas pelos criminosos. Agora, o plano dela é adicionar câmeras que cubram toda a fachada. As obras de lá também não são cobertas por seguros, já que os custos seriam altos e passariam até mesmo o valor das obras, como explicou o porta-voz do Ministério da Cultura do país. E também não é possível rastrear as peças da mesma forma que a gente faz com um celular, por exemplo, mas é importante ter todo o histórico catalogado para facilitar as investigações, como explica a Silmara Custer, museóloga da Universidade de Brasília. Então, a catalogação dos objetos museais, ele é a premissa, a primeira coisa que deve ser realizada pelos museus, porque são as informações que vão garantir que esse objeto possa ser recuperado futuramente. Não se consegue colocar absolutamente nada num banco de dados de bens procurados se você não tiver as informações. Então, é muito importante que os museus se atentem ao registro fotográfico desses objetos, aos laudos técnicos de conservação, à descrição minuciosa de tamanho, técnica, materiais, artista, quem assina aquela obra, apontar detalhes únicos de determinada obra, pode ser uma intervenção que tenha ocorrido, sabe? O mercado clandestino de arte não se limita às peças europeias. O Brasil também é um alvo desse tipo de crime. As obras de arte sacra, pinturas modernistas, esculturas indígenas e objetos de períodos coloniais são itens cobiçados. Pelo menos 2.200 peças já foram registradas como roubadas ou desaparecidas, segundo o levantamento do Ministério Público Federal no ano passado. Entre elas estão pinturas, além de artefatos religiosos e arqueológicos. E para tentar combater esse tipo de tráfico, o Brasil tem o Cadastro Nacional de Bens Musealizados Desaparecidos, que reúne informações detalhadas sobre cada item com fotos, descrições e histórico do objeto. Em relação ao rastreamento de obras de arte roubada, a primeira atitude é fazer um boletim de ocorrência na polícia mais próxima. Também, depois disso, é importante cadastrar esses objetos roubados, tanto no cadastro de bens desaparecidos, bens culturais desaparecidos do IBRAM, quanto do próprio IPHAN. O IBRAM ele mantém um canal chamado Cadastro Nacional de Bens Musealizados Desaparecidos, que é uma base de dados, que tem como finalidade, no próprio site diz, consolidar e divulgar informações que favoreçam a localização e a recuperação de bens musealizados e os declarados de interesse público desaparecidos. E se porventura for ainda possível e também é importante divulgar essa obra que foi roubada nas instâncias também internacionais, porque daí daria mais visibilidade e ia dificultar, por exemplo, a venda de uma obra no mercado ilegal. Então é recomendável usar também os bancos de dados internacionais. Então nós temos uma base de dados na Interpol, robusta, e ela foi criada a partir da década de 90, ela já foi criada.
Enquanto as investigações continuam, a gente segue buscando resposta para a pergunta do começo do vídeo: onde será que essas obras foram parar?